Olá, querido, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós vamos começar mais um Servicast aqui, falando sobre o livro Hábitos, né? Nós estamos trabalhando o livro Hábitos Atômicos e eu espero que você esteja acompanhando, né, essa live desse livro, porque são coisas que faz a gente pensar e melhorar a nossa, primeiro, qualidade de vida e segundo, faz com que o nosso entendimento sobre administração do tempo, sobre disciplina, direcione toda a nossa vida. Então, nós já fizemos a primeira live, essa é a nossa segunda live, estamos na página exatamente 19 e nós vamos continuar, espero que você acompanhe, né, com o seu livro, com o seu e-book, esse aprendizado muito importante na nossa caminhada. Então, na página 19, seus hábitos podem se acumular a seu favor ou contra você. Isso é algo importante, né? Nós estamos falando que hábitos, eles começam pequenos, devagar, mas de repente ele pode se transformar num grande movimento. É a mesma coisa de uma pessoa, ela começa a pedalar 2 quilômetros, depois ela aumenta mais 100 quilômetros, aumenta mais meio quilômetro, aumenta mais um pouco, e aí chega uma hora que ele já está com o volume tão avançado que aquele pequeno hábito de aumentar 1%, 2% todo dia gera uma quantidade muito maior. Então o hábito ele pode ser para bom, como pode ser também para mal. Um exemplo de mal, usar muito o celular. Né? Geralmente a pessoa usa 1 hora por dia, 2 horas por dia, aumenta aquilo para 3 horas por dia. Quando vai ver, um mês passou e foi um mês improdutivo. Então, o bom hábito e o mau hábito, ele pode ser a favor ou contra você. Então, aqui ele vai dizer, acúmulo positivo. Realizar uma tarefa extra é um pequeno feito em qualquer dia, mas conta muito ao longo de toda a carreira. O efeito de automatizar uma tarefa antiga ou dominar uma nova habilidade pode ser ainda maior. Quanto mais tarefas você puder realizar sem pensar, mais seu cérebro estará livre para se concentrar em uma outra atividade, né? Ou em uma outra área. Qual é o acúmulo negativo de um mau hábito? O estresse. A frustração de um engarrafamento, o peso das responsabilidades parentais, a preocupação de fazer face às despesas, a tensão de estar com a pressão arterial levemente alta. Por isso, só essas causas comuns de estresse são gerenciais. Mas quando persistem por anos, pequenos estresses se transformam em série de problemas de saúde. Então, o acúmulo de hábitos positivos ao ponto que você já está fazendo aquilo normal, né? Você já acorda, já vai para o seu devocional, já vai para o seu café com a sua família, beleza, é um hábito que você já faz no automático. Agora, um acúmulo de um estresse, de um problema de saúde, de uma pressão que está subindo, se não for tratado a tempo, o que vai acontecer? Vai gerar um problema de saúde muito maior lá atrás. Então, nós temos que administrar os bons hábitos e os maus hábitos também. Acúmulo de conhecimento. Além disso, cada livro que você lê não apenas ensina algo novo, mas também abre diferentes maneiras de pensar sobre ideias antigas. Como Warren Buffett disse, é assim que funciona o conhecimento, ele se acumula com juros compostos. Acúmulo de pensamento negativo. Quanto mais você se considera inútil, estúpido ou feio, mais se condiciona a interpretar a vida dessa maneira. Você fica preso a um ciclo vicioso de pensamento. O mesmo é a verdade quando você pensa sobre os outros, uma vez que adquire o hábito de ver as pessoas como irritadas, injustas e egoístas. Você vê esse tipo de pessoa em todo o lugar. Então aqui nós temos 2 hábitos diferentes, né? O hábito da leitura, o hábito do estudo, o hábito de ter um tempo para adquirir conhecimento. Isso é favorável, você vai com o tempo ao encontrar retorno disso. Agora, acúmulo de pensamento negativo, né? Aquela pessoa, estão me perseguindo, não gostam de mim, não fala comigo, não me dão oportunidade, eu sou um coitadinho. Esse tipo de acúmulo de pensamento na cabeça de uma pessoa vai levar ela completamente à destruição ou emocional, psicológica e não vai chegar a lugar nenhum. Acúmulo de relacionamentos. As pessoas refletem seu comportamento de volta para você. Quanto mais você ajuda os outros, mais os outros querem ajudá-lo. Se um pouco melhor em cada interação, resulta em uma rede de conexões amplas e fortes ao longo do tempo. Acúmulo de indignação.
Motins, protestos e movimentos de massa raramente resultam de um único evento. Em vez disso, uma longa série de microagressões, agravos diários, se multiplicam lentamente até que um evento desequilibra a balança e a indignação se espalha como um incêndio. Então aqui lhe dá agora uma fala sobre o relacionamento. Se você tratar bem as pessoas, com certeza as pessoas vão te tratar bem. Se você tiver uma rede de relacionamento, amizade, chamar aquele amigo, vamos tomar um café, vamos nos reunir, você manter esse hábito, isso vai acumular para você pontos positivos. É aquele tipo de pessoa assim, ela está vivendo a vida dela. Eu não preciso de ninguém, é o que dizem, né? Então, ela não tem ciclo de amigos, ela não tem relacionamento com pessoas. Aí o que acontece? Ela fica desempregada. Aí precisa ligar para alguém. Aquela pessoa que ela nunca ligou, que ela nunca conversou, que ela nunca teve próximo, ela só liga porque ela tem uma necessidade. Agora veja, se você tem uma rede de relacionamento, você tem um grupo de pessoas que gostam de estar com você, quando você estiver numa situação difícil, é provável que essas pessoas, elas vão, antes de você falar qualquer coisa, elas vão se prontificar a te ajudar. Vão prontificar a te arrumar um emprego, vão tentar de alguma forma lutar por você. Por quê? Porque lá atrás houve um acúmulo de relacionamento, de amizade. Por isso que quando nós falamos em network, o network não pode ser apenas tocar cartão. Tem que ser uma rede de relacionamento. A pessoa, você tem que ter afinidade com a pessoa, independente se você está precisando dela ou não. Você tem que gostar de estar com essa pessoa. E isso é correto e verdadeiro. Agora, o acúmulo de indignação. Geralmente um motim, uma briga, uma confusão, uma revolução, ela não acontece de uma hora para outra. É algo que já vem devagar, por debaixo dos panos, até explodir. Nós vemos aí o alto índice de divórcios acontecendo. Provavelmente são problemas que são acumulados durante anos na vida das pessoas, que elas, quando vão ou agora tentar tratar, já não há mais condição. Porque houve um acúmulo imenso de relacionamentos quebrados, de falta de respeito, e as coisas não aconteceram até que o divórcio então acontece. Okay? Movimentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores que criam o potencial necessário para desencadear uma grande mudança. Acabamos de falar sobre isso. E esse padrão aparece em todos os lugares. O câncer passa 80% de sua vida indetectável. Depois toma o corpo em meses. O bambu mal pode ser visto nos primeiros 5 anos, pois constrói sistemas radiculares extensos no subsolo, antes de interromper no solo e atingir 27 metros em 6 semanas. Da mesma forma, os hábitos geralmente parecem não fazer diferença até que você cruze um limite crítico e desencadeie e desbloqueie um novo nível de desempenho. Isso aqui é fundamental. O caso do bambu é muito interessante. Você planta o bambu, ele não aparece, ele não se desenvolve, mas na verdade o desenvolvimento está sendo feito na sua raiz. Depois de meses que ele está criando uma rede por debaixo da terra, é que ele na parte de cima explode em poucos dias e se transforma em um grande bambuzal. Assim é a nossa vida. Muitas vezes o hábito que você muda, você começa a comer melhor, você começa a cortar aquela gordura, você começa a cortar aquele açúcar, você começa a dormir mais cedo. São coisas pequenas que lá na frente vai gerar um grande resultado para você. E assim é a nossa vida. Nós precisamos administrar o nosso tempo. Como alunos, como professores, como pai, como líderes, nós temos que ter uma rotina, ter hábitos saudáveis e fugir dos maus hábitos, porque dessa forma nós vamos caminhar bem melhor. Não parece que você está indo a lugar algum. Então isso aqui é interessante. O hábito ele é pequeno, mas com o tempo ele vai se transformar em um grande resultado. A academia é um exemplo disso. Você começa lá 1 quilo, daqui a pouco passa 1,5 kg, ou 1,8 kg, 2 quilos, daqui a pouco 2 quilos não faz sentido para você. Você tem que botar mais carga de peso. Ninguém chega lá e pega um peso de 50 quilos. É gradativo. Na nossa vida, as conquistas são gradativas. O que você precisa fazer? Você precisa saber aonde você quer chegar. O que você quer conquistar. Qual é o seu padrão? Como você vai estar daqui a 5 anos? Qual é o seu projeto daqui a 3 anos? Aonde você quer estar? Na educação, na família, na construção dos seus bens? Você quer estar onde?
E é isso que se faz a partir de hoje. Devagar, planejando, as coisas irão acontecer. Essa é uma das principais razões de ser tão difícil construir hábitos duradouros. As pessoas fazem algumas pequenas mudanças, não conseguem ver um resultado tangível e decidem parar. Você pensa, estou correndo todos os dias há um mês, porque não consigo ver nenhuma mudança no meu corpo. Uma vez que esse tipo de pensamento assume o controle, é fácil deixar que bons hábitos caiam no esquecimento. Então, as pessoas desistem. Por quê? Eles fazem um processo de iniciar uma dieta, a coisa não acontece na hora que ele quer, o emagrecimento não vem, a balança é bem devagar, aí o que ele faz? Não vai dar certo, não vou conseguir. O indivíduo faz economia, vai botando R$1 todo dia, R$2 todo dia, aí chega no final do mês, tem pouco. Mas se ele continuar, quantos de grana ele vai economizar até o final do ano? Então são coisas a longo prazo. Muitas vezes a falta de paciência faz com que a gente pare no meio do caminho, né? Dificuldades para criar um bom hábito ou abandonar um mau hábito. Não significa que perdeu sua capacidade de melhorar. Muitas vezes é porque ainda não cruzou o platô do potencial. Reclamar sobre não alcançar o sucesso, apesar do trabalho arduamente, é como reclamar que um cubo de gelo não está se derretendo quando você aquece 21 a 31 graus. O mundo exterior só vê o acontecimento mais drástico e não tudo o que precedeu. Mas você sabe que o trabalho que fez há muito tempo, quando parecia que não estava fazendo progresso algum, que possibilita o salto de hoje. Isso é a realidade, né? A pessoa, ela consegue uma projeção financeira, ela consegue um emprego bom, ela consegue avançar com a sua empresa, mas as pessoas têm o costume de ver coisa pronta, né? Tá pronto, nossa, é fácil para ele porque ele tem tudo isso. Mas esquece que lá atrás começou do zero. É o caso de um empresário, muitas vezes, que começa com apenas uma barraquinha de venda e ele então chega no final e vai para uma empresa, vai para uma loja física maior. Mas ele tem tudo isso. Caso também de líderes religiosos. Ele começa com a igreja com 20 membros, aí daqui a pouco ele está com uma igreja com 800 membros, 1000 membros. Mas ele faz tudo isso porque ele tem tudo isso. E as pessoas têm o costume de olhar somente o resultado final, mas não sabem o percurso da caminhada, que muitas vezes é dura e é difícil. Ok? Então vamos lá. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Todas as grandes coisas são originadas de pequenos começos. A semente de todo hábito é uma única e minúscula decisão. Mas como essa decisão é repetida, um hábito brota e se fortalece. As raízes se avigoram e os ramos crescem. A tarefa de abandonar um mau hábito é como desenraizar um poderoso carvalho de dentro de nós. Criar um bom hábito é como cultivar uma flor delicada um dia de cada vez. Então não adianta você querer ser se você não começar com um bom hábito. E tem que ser com um bom hábito. Dieta. Estudo, você tem que começar a estudar, a se basear, a se preparar para o concurso, para a prova, para aquela avaliação, para aquela entrevista. Se é um caso na economia, você precisa começar a juntar dinheiro. Começa pouco mesmo, é R$10, é R$100, mas daqui a pouco você alcança o seu objetivo. Então, não tem como você alcançar o seu objetivo se você não tiver bons hábitos. Então, o hábito é o que o gerador do recurso. Tem muita gente reclamando porque não tem administração do seu tempo. Outra coisa, se você tem um mau hábito, por exemplo, as pessoas que fumam, né? Eu sou fumante, preciso me libertar do fumo. O fumo é um hábito. A pessoa está viciada a usar aquele produto todo dia naquele horário. O que ela tem que fazer? Ela tem que reduzir. Muitas vezes você não vai conseguir radicalmente, agora eu não fumo mais. Você pode ir reduzindo. Tem gente que fuma um maço, aí ele vai trabalhando, daqui a pouco ele está meio maço, daqui a pouco ele está fumando um cigarro por dia, até o ponto que ele passa 2, 3 dias mais sem fumar. Isso é arrancar a raiz de um hábito ruim. Pessoas, por exemplo, que acordam muito, muito tarde, né? Começa a acordar cedo, mas para acordar cedo ele tem que dormir cedo.
porque ele não pode perder o tempo correto de dormir. Mas isso só é possível fazer com administração. O bom hábito, né, tem que se fazer. Consegui conquistar alguns, mas fracassei em muitos deles. Por fim, comecei a perceber que meus resultados tinham pouco a ver com as metas que estabeleci, quase tudo a ver com o sistema que segui. Qual a diferença entre sistemas e metas? Aprendi essa distinção com Scott Adams, o cartunista por trás dos personagens de quadrinhos Dilbert. As metas estão relacionadas aos resultados que desejamos alcançar. O sistema se refere ao processo que leva aos resultados. Aqui está uma diferença. Tem gente que, quando começa o ano, ele escreve na agenda: vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Vou ler um livro por semana. Ele coloca meta, né? Ele coloca meta, ele coloca o objetivo que ele quer alcançar, né? Mas, na verdade, o ideal são sistemas. Então, em vez de você querer ler um livro por semana, começa lendo um livro por mês. Conforme a sua velocidade for favorável, você diminui 15 dias. Depois passa para uma semana. Porque, às vezes, a gente coloca meta que nós não conseguimos alcançar. Por exemplo, se eu quiser hoje participar de uma Olimpíada, né, maratona, eu não posso correr 40 quilômetros, eu não estou preparado fisicamente para isso, minha saúde não aguenta isso, eu não fui treinado para isso, mas eu posso correr 2 quilômetros hoje, mês que vem eu corro 3, depois eu corro 4, veja como um corredor numa Olimpíada faz, ele precisa baixar 1 segundo para bater o recorde mundial. Você acha que ele faz isso em uma semana porque ele quer? Não, é anos de treinamento. Então, muitas vezes, nós estamos focando na meta, mas, na verdade, nós temos que focar no processo, no sistema. Então, eu quero ler mais. Eu vou começar lendo 2 páginas por dia. Vai chegar uma hora que eu vou estar com força para ler 3 páginas por dia. Vou ler 5 páginas por dia. Vou ler 10 páginas por dia. Mas isso são hábitos que nós criamos que precisam ser. Então, não pense na meta, onde você quer chegar daqui a 10 dias. Comece o processo. Vou começar com 2 leituras, depois vou ler 3, eu vou estudar, vou treinar, vou fazer a minha dieta, vou administrar. Você precisa colocar isso bem no papel. Então, vamos ver aqui na página 24. Se é treinador, sua meta pode ser ganhar um campeonato. Seu sistema é o modo como você recruta os jogadores, gerencia seus assistentes técnicos e conduz o treino. Então, aqui ele deu um exemplo dos jogadores. Você quer ganhar um campeonato, mas você tem que olhar para o seu time. Quem é a equipe? Quem são os jogadores? Para você chegar à sua meta. Se é empreendedor, sua meta pode ser construir um negócio milionário. O seu sistema é como você testa ideias de produtos, contrata funcionários, executa as campanhas de marketing. Então, assim, eu quero ser milionário, eu quero ter uma grande empresa. Mas, primeiro, qual é o produto? Como é que eu vou vender esse produto? Esse produto vai estar certo? Ele é bom? Ele vai ter adesão? São coisas que a gente tem que pensar. Se é músico, sua meta pode ser tocar uma nova peça. Seu sistema é quantas vezes você pratica, como desmembra e lida com a métrica difíceis e seu método para receber feedback do seu instrutor. Então, eu quero tocar uma grande peça musical. Você vai ter que partir do princípio de treino. Música, dominar o instrumento, ler a partitura com facilidade, para você chegar ao seu objetivo. Então, muitas vezes nós estamos querendo jogar meta sem entender o processo. Eu quero emagrecer 20 quilos esse mês. Ele bota como meta. Aí sai cortando tudo. Adoece, a imunidade baixa, não vai conseguir chegar no final. Mas se ele coloca o processo, ele vai, hoje eu vou cortar o açúcar. Hoje eu vou, em vez de ir de ônibus, eu vou andar um pouco mais, já que eu não tenho tempo de ir para academia, mas pelo menos eu vou soltar um quarteirão antes, vou andando até o meu trabalho. Eu não vou de elevador, eu vou subir as escadas. Então, veja, você está produzindo processos, hábitos,
para que você alcance seu objetivo. Não apenas colocando meta no papel. Então, para você que é estudante, para você que é líder, você precisa pensar suas metas. Mas antes de colocar só no papel a meta, você precisa pensar exatamente o processo ou o sistema que você vai ter que fazer para poder alcançar aquele objetivo. A única maneira de realmente vencer é melhorar a cada dia. Melhorar a cada dia. Pensar em resultados a cada dia e não perder tempo em coisas que ficam pelo caminho. Ok? Então, temos aqui, olha, na página 25, vencedores e perdedores têm as mesmas metas. Todo atleta olímpico quer ganhar uma medalha de ouro. Todo candidato quer conseguir um emprego. E se a pessoa bem ou mal sucedidas compartilham os mesmos objetivos, então não é uma meta que diferencia os vencedores dos perdedores. Não foi da meta de ganhar o Tour da France que impulsionou os ciclistas britânicos para a elite do esporte. Ao que tudo indica, todos os anos o desejo de vencer era o mesmo. Como qualquer outra equipe esportiva profissional, a meta sempre esteve lá. Somente quando implementamos um sistema de pequenas melhorias contínuas conseguiram um resultado diferente. Então, assim, entre perdedores e vencedores, todo mundo quer ganhar. Mas qual é a diferença? São os sistemas. Então, querer ganhar um campeonato, querer ganhar uma eleição, não é só querer ganhar, eu quero ganhar a eleição, eu quero ter 5.000 votos. Não é apenas ter 5.000 votos, você precisa trabalhar num período de tempo, como você vai chegar nas pessoas, como você vai ajudar as pessoas, como você vai se destacar nesse período de tempo para alcançar o objetivo de uma candidatura. Então, não é apenas colocar a meta no papel, é o processo, é o sistema que você precisa desenvolver. Segundo problema, alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Imagine que tem um quarto bagunçado e defina uma meta para limpá-lo. Se tiver energia para arrumá-lo, terá um quarto organizado. Por hora. Mas se mantiver os mesmos hábitos desleixados que levaram um quarto bagunçado, logo estará olhando para uma nova pilha de bagunça e esperando por outra explosão de motivação. Um resultado idêntico o persegue porque você nunca mudou o sistema por trás dele. Tratou o sistema sem abordar a causa. Então, isso aqui é um negócio muito interessante, né? Ele usa o exemplo da... eu quero agora meu quarto limpo. O cara vai lá e limpa. Beleza, mas como você vai mantê-lo limpo? Eu quero comprar uma casa. Eu vou economizar X dinheiro por dia. Beleza, você criou uma meta e você criou um sistema. Mas como? Como você vai fazer? O que você vai cortar do seu orçamento que você está disposto a abrir mão? A saidinha no final de semana, a internet, o gasto com celular. O que você vai ter um bico de trabalho a mais para poder alcançar o seu dinheiro? Você precisa ter a meta, mas você precisa ter também o sistema. Então, apenas querer economizar não é o caminho. Você precisa economizar, mas você precisa criar sistema para que você não fale. Então, arrumar o quarto é a meta, é o objetivo. Você pode até fazer aquilo correndo, mas se você não tiver o pensamento, botar as coisas no lugar, tirar o lixo, colocar no lugar, você vai se perder. Então, muita gente não alcança os seus objetivos porque tem só a meta, mas não tem uma administração, não tem uma disciplina para alcançar os seus objetivos. O que realmente precisamos mudar são os sistemas que os produzem. Ao resolver problemas no âmbito dos resultados, a solução será apenas temporária. Okay? Terceiro problema, as metas restringem sua felicidade. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto, não precisa esperar para se dar o luxo de ser feliz. Pode ficar satisfeito a todo momento que seu sistema esteja em execução. Um sistema pode ser bem sucedido de muitas formas diferentes, não apenas da primeira que você imagina. Então, assim, a meta é sacrifício, né? O cara, eu tenho que correr 40 quilômetros. E ele vai atrás dessa meta, ele fica batendo nessa meta, ele fica correndo. Se ele não tiver um processo prazeroso para alcançar, ele vai desistir na caminhada.
Então, o sistema, você tem que se apaixonar pelo sistema, você tem que gostar do sistema, acordar cedo, você tem que ter prazer em acordar cedo, fazer o café, olhar a natureza, ir para a janela com uma caneca de café, olhar, respirar, sem correria. Aí você vai tirar o seu tempo de meditação, de oração, um tempo de estudo, e depois você vai se vestir para ir para o trabalho em paz no seu coração. Isso é algo que você precisa se apaixonar, é um hábito bom, mas ele precisa ser prazeroso, senão você vai abandonar ele no meio do caminho, ok? Então, um sistema de hábitos atômicos, centrar-se no sistema geral, em vez de um único objetivo. É um dos temas centrais desse livro e também um dos significados mais profundos por trás da palavra atômico. Você provavelmente já percebeu que um hábito atômico se refere a uma pequena mudança, um ganho marginal, um aprimoramento de 1%. Mas os hábitos atômicos não são apenas velhos hábitos, por melhores que sejam. São pequenos hábitos que fazem parte de um sistema maior. Assim como atos são blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos da construção dos resultados notáveis. Hábitos são como um átomo na nossa vida. Cada um deles é uma unidade fundamental que contribui para a melhoria geral. No início, esses minúsculos rotinas parecem insignificantes, mas logo se acumulam e alimentam ganhos maiores que se multiplicam em um grau que supera em muito o custo do seu investimento inicial. Eles são pequenos e poderosos. Esse é o significado da expressão hábitos atômicos. Uma prática ou rotina regular que não é apenas pequena e fácil de fazer, mas também a fonte de um incrível poder, um componente do sistema de crescimento composto. Então veja, eu quero escrever um livro, eu quero ser um escritor famoso. Você não vai fazer isso de uma hora para outra. Você começa escrevendo, então você escreve uma página, você escreve mais um pouco, você estuda sobre língua portuguesa, você estuda sobre literatura, você aprende a mexer nos equipamentos para poder entender a literatura em si, e aí então você começa a escrever. O livro vai sendo aperfeiçoado, vai sendo desenvolvido até você chegar ao seu objetivo. Então, hábitos atômicos são pequenas coisas que fazemos que mudam completamente a nossa rotina. E para resumir o capítulo, hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Obter uma melhoria de 1% todo dia conta muito ao longo prazo. Então, se você não precisa melhorar 100%, melhora 1%. Hábitos são uma faca de dois gumes. Eles podem trabalhar para ou contra você. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos da construção de resultados notáveis. Descer o nível dos sistemas. Então, paramos aqui, vamos seguir no próximo nossa live, falando sobre hábitos atômicos. Eu desejo você que você adquira esse livro, estude esse livro, tem em PDF, você pode adquirir pelo Amazon, pelos canais, pelas livrarias que tem por aí. Eu tenho a certeza que vai ser muito bom para a sua vida. Valeu? Então, um abraço, até o nosso próximo vídeo, e se Deus assim nos permitir, aprendendo sobre hábitos atômicos. Valeu, pessoal, um abraço.